relator, é o desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes. Apelante, Petrobras, distribuidora Sociedade Anônima. Apelada, Vitória Régia, Comércio de Petróleo. Esse processo já tem a primeira divergência lançada pelo desembargador Elci Simões, e há também uma divergência do desembargador Delcio Luiz dos Santos. É complementação de julgamento. Desembargadora Socorro, Vossa Excelência, tem a palavra. O senhor aderiu no meu voto. Senhor presidente, eu acompanhei a relatora, senhor presidente. Pois não. Como nós estamos na fase de complementação de julgamento, eu vou conceder a palavra ao advogado que está na sala, né? A senhora defere, desembargadora Socorro? Com certeza, Excelência. Tá. Doutor Renan, diga seu nome completo, a sua inscrição na Ordem dos Advogados, e a partir deste instante o senhor tem 15 minutos para sustentação oral. Desembargador, ambas as partes solicitaram. Na verdade, é o doutor Fred, que é o apelante, advogado do apelante. O doutor Renan é do apelado. Então, eu peço desculpa ao doutor Renan e vou conceder a palavra ao eminente processualista e advogado da parte agravante, doutor Fred Didier. Bom dia a todos, bom dia a todas, senhores desembargadores, membros do Ministério Público, servidoras. Somente diga o número da sua inscrição da OAB, doutor, por favor. É Fred Didier Júnior, OAB Bahia 15484. É uma saudação para o meu colega Renan Luna. Desembargadores, esse processo é um processo Travou, desembargador. Travou. Acho que ele caiu. Doutora Juliane, verifique o que está acontecendo aí. Doutor Fred, aguarde um pouco que o sistema caiu. Acredito que foi a conexão. Ele saiu da sala. Desculpa. Ele retornou agora. O senhor está ouvindo, doutor Fred? Desculpem, caiu a energia. Sim. Agora sim, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Posso retomar? Sim, senhor. Tá bom, me desculpe, foi uma falha de energia. Então, voltando ao tema, essa é uma ação de despejo, pelo exercício do direito de resilição do contrato. Esse contrato é um contrato que durou 10 anos, é um contrato por prazo indeterminado, isso é muito importante dizer, e como todo contrato por prazo determinado, ele pode... Pela internet nós temos sofrido muito, infelizmente. Mais uma vez, doutor Fred, se Vossa Excelência estiver escutando, caiu o sistema. Nota aí. O localizador e o sobrenome que dá o status de socorro, se é operado. Você sabe que eu não vou olhar, né? Não, é porque a senhora está me atravessando, porque ela vai botar o dela e vai ver lá qual a situação do voo dela. Entendi.
Espero que agora esteja normal, doutor Fred. Prossiga, por favor. Desembargadores, desembargadora? Sim, nós estamos escutando. Sim. Eu entrei pelo celular porque estava tendo problema aqui com a conexão na internet, então é melhor ficar com a garantia do celular. Já vou terminar a sustentação. Então, é uma ação de despejo, como eu disse, é uma ação de despejo pelo exercício do direito potestativo de resilir. É uma ação de despejo em que já houve 4 determinações por esse tribunal, 4 determinações por esse tribunal para que o despejo fosse cumprido liminarmente, com decisão da desembargadora Socorro, e até agora nada. Já houve ordem de mandado de despejo na execução provisória dessa decisão. A BR já garantiu por caução, desembargador Ari, veja que situação. A execução provisória está garantida por caução, a pedido, inclusive, do próprio executado, e o advogado da parte se recusou a receber o mandado de cumprimento, tem que ser pessoal, sob fundamento de intimação pessoal. Quer dizer, é uma brincadeira, está virando uma situação absolutamente incompreensível. Lá se vão 2 anos sem aluguéis pagos, quase 2 anos sem aluguéis pagos. Veja bem, nem se está cobrando aluguel, mas se está lutando para poder ficar no imóvel sem sequer pagar os aluguéis. E aí a sentença, Vossas Excelências, a sentença, ela deu uma decisão que é de uma absurdez difícil de relatar. Porque vejam, a sentença negou o despejo simplesmente, despejo que é um direito potestativo do locador, e acolheu a reconvenção, dando uma indenização pelo despejo que não foi dado. Perceba, o réu reconveio pedindo uma indenização pelo despejo. A sentença negou o despejo e deu a indenização pelo despejo que não foi dado. Quer dizer, é uma situação simplesmente incompreensível. É incompreensível não ter dado o despejo e é incompreensível ter dado uma indenização por um despejo que não aconteceu, porque a própria decisão negou. É inacreditável. A desembargadora relatora percebeu esse equívoco, percebeu a absurdez da situação e vem percebendo a absurdez da situação. A desembargadora Socorro é a preventa desse caso desde o agravo de instrumento e vem reiteradamente percebendo esses problemas, determinando o despejo e, desembargadora, não se consegue fazer um simples despejo. Agora o argumento é de não receber, o advogado, diante do oficial de justiça, se recusou a receber sob o fundamento de que era em papel, tinha que ser intimação eletrônica, sendo que o advogado já foi intimado eletronicamente. Ali era intimação da parte, e ele era o representante da parte para isso. Então, esse é o quadro. A desembargadora acolheu a nossa apelação, o desembargador Delcio acompanhou a desembargadora Socorro, o desembargador Elci divergiu, e por conta disso, a Câmara se estendeu e agora os desembargadores Ari e Wellington vão proferir seus votos e a BR encarece a Vossas Excelências que acompanhem o voto da relatora, dando provimento à apelação da BR, para ver se o Tribunal de Justiça do Amazonas passa a ser respeitado mais ainda nesse caso, porque, conforme eu disse, já houve 4 decisões para determinar o despejo, até agora não foi cumprido. Sendo que este é um caso e mais outros 13 casos estão vindo por aí relativos a outros postos de gasolina, envolvendo o mesmo grupo. Então, esse é o ponto. A BR pede o provimento da apelação de acordo com o voto da relatora nessa turma estendida. Muito obrigado a Vossas Excelências. Desculpe, mas a energia caiu e agora eu tive que falar pelo celular. Muito obrigado. Eu agradeço e concedo a palavra ao doutor Renan Luna. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 15 minutos. Bom dia. Meu nome é Renan de Melo Rosas Luna, OAB número 14253. Cumprimento ao excelentíssimo senhor desembargador presidente desta Câmara Civil,
desembargador Ari Moutinho, cumprimento a excelentíssima senhora relatora, doutora Maria Perpétua do Socorro Guedes Moura, nossa desembargadora, bem como a todos os desembargadores que acompanham e que dão julgamento a este processo. Cumprimento aos serventuários da Justiça e ao nosso nobre e excelentíssimo Dr. Fred Didier, a quem tenho muitas estimas. Excelências, este processo, de fato, se trata-se de uma ação de despejo. No entanto, existem algumas particularidades muito específicas nesse caso, pois justamente existe uma divergência de interpretação legislativa quanto às questões propriamente fáticas deste processo. Dentre elas, excelências, principalmente ao excelentíssimo desembargador Ari, que vai dar prosseguimento ao julgamento desse processo na questão da complementação, bem como ao desembargador Wellington. Dentre elas, preliminarmente, é imperioso destacar quanto à preliminar suscitada atinente à invalidade da notificação extrajudicial pré-monitória. Porque, como sabemos, excelências, a ação de despejo ela possui alguns requisitos. Dentre eles, temos a questão de uma prévia notificação extrajudicial. E, no caso dos autos, como bem fundamentado nas contrarrazões recursais, bem como durante o processo, houve uma notificação extrajudicial via cartório de registro de títulos e documentos, o nosso RTD. No entanto, excelências, quando o oficial cartorário foi efetivar esta notificação, não houve o aceite por conta do funcionário, o qual não tinha poderes de administração e nem gerência para receber tal notificação. Portanto, neste caso, de acordo com a jurisprudência torrencial do nosso STJ, é inválida a notificação extrajudicial. Ou seja, excelências, desde o ponto inaugural desta demanda, desde o requisito primário desta questão, nós temos que não houve a efetiva notificação para embasar a demanda, pois, neste caso, não aplica-se a teoria da aparência. Nesse sentido, colacionamos a jurisprudência do agravo em recurso especial número 635/581 de São Paulo, que dispõe em sua ementa que é válida a notificação efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poderes expressos para tanto, assina sem fazer qualquer objeção, aplicando-se assim a teoria da aparência. No entanto, como narrado, não houve o aceite, pois o funcionário ele não tinha nenhum poder de gerência. Portanto, excelências, esta é uma questão de extrema relevância ao deslinde desta demanda, pois, inexistindo uma notificação eficaz, o processo ele pende de sua regularidade inaugural, devendo assim ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso 4 do nosso CPC. Além disso, excelências, temos uma outra preliminar atinente à supressão de instâncias, pois desde o início do processo nós temos a ação de despejo e temos uma reconvenção. E foram formulados os pedidos e a parte, ora apelante, a Petrobras, ela não alegou qualquer impossibilidade ou incompatibilidade entre os pedidos das demandas. Portanto, excelências, tal alegação apenas nesta via recursal configura clara e evidente supressão de instâncias. Não pode a parte alegar que há uma incompatibilidade de julgamentos, sendo que tal questão não foi suscitada no momento oportuno, em sede de contestação à reconvenção. Portanto, excelências, tal matéria configura a supressão de instâncias e a violação do duplo grau de jurisdição, razão pela qual que requer que não seja considerada e analisada a alegação de incompatibilidade entre os julgamentos, por ser matéria não suscitada na instância de origem. Quanto ao mérito, excelências, como dito, tal demanda ela possui particularidades muito específicas e, no caso dos autos, mesmo que a preliminar não venha a ser acolhida atinente à supressão de instâncias, adentrando ao mérito, é muito claro
que inexiste incompatibilidade entre os julgamentos. É muito claro o julgamento feito pelo douto juiz Ocó, posto que a indenização, seja pela efetivação do despejo ou não efetivação do despejo, ela é proveniente da legislação pátria e ela é proveniente do próprio contrato entre as partes. Pois, no caso dos autos, como disse o doutor Fred, nós temos um contrato de locação que já vem de anos, no qual foram feitas obras, e bem como este posto de gasolina, situado à Avenida Constantino Neri, inclusive, pela própria geografia do ambiente, ele encontra-se numa posição onde ele está caracterizado, integrado à realidade daquela localidade. É um dos postos mais conhecidos da cidade. E neste posto foram feitos investimentos em benfeitoria que beiram 5 milhões de reais. Foi adotado um fundo de comércio tecnicamente estimado em cerca de 4 milhões e meio de reais, fazendo assim um investimento total que chega a quase 10 milhões de reais. Portanto, efetivado o despejo, portanto, sendo dado prosseguimento da forma como pretende a parte, nós teremos uma perda do direito real de posse quanto aos produtos, nós teremos a impossibilidade da venda e comercialização dos produtos atinentes ao petróleo. Portanto, teremos prejuízos quanto a um investimento muito alto, culminando na perda do fundo de comércio diante dessa rescisão unilateral. Assim, excelências, requer que seja mantida a procedência da reconvenção, em virtude destes prejuízos que foram e estão sendo suportados, inclusive pelo fato da ausência de distribuição do produto, pois diante destas discussões processuais, dessas divergências que estão sendo apuradas perante a Justiça, está havendo um prejuízo constante a ambas as partes, principalmente também a empresa apelada, Vitória Régia. Quanto ao mérito da ação de despejo, importante frisar, excelências, que tal ação ela foi proposta efetivamente por conta do argumento de denúncia cheia. Tal questão pode ser vista de forma muito clara pelo próprio teor da notificação extrajudicial. Basta se consultar as folhas 64 e 65 dos autos, onde demonstra que a notificação colacionada aos autos, ela foi motivada, ela é uma notificação, uma denúncia cheia. E o fundamento dela é a ausência de pagamento de aluguéis pretéritos e reembolso a título de IPTU. Portanto, excelências, a ação de despejo em si, ela foi julgada improcedente pela ausência de comprovação dos motivos que ensejaram o pedido, a causa de pedir da ação de despejo. É muito clara pela análise dos autos que o fundamento, a causa de pedir da ação de despejo é a denúncia cheia, em virtude desta inadimplência. Compulsando os autos, conforme consta no julgamento do juiz Ocó, em análise aos autos da ação de cobrança de aluguéis, o processo número 060-5869-40.2019, verifica-se que todos os valores em aberto, à época, foram pagos. Isso em 25/3/2019. Portanto, este foi o fundamento da improcedência da ação de despejo. É sabido, todos nós temos a compreensão, que uma contratação locatícia, um contrato de locação, ele exige contraprestação de ambos os lados. À época, toda a inadimplência foi sanada. Então, diante disto, o argumento trazido na ação, o argumento central da ação de despejo, ele se esvaiu. E analisando-se este fato concreto e real, é que o doutor juiz Ocó julgou improcedente o despejo. Caso a apelante queira efetivar o despejo, caso ela queira rescindir ou resilir o contrato, pode ser feito por ser, de fato, um direito potestativo
da parte. No entanto, da forma em que foi feita, data máxima vênia, foi feita de forma equivocada. E tal questão foi analisada pelo juiz Ocó quando julgou improcedente a ação de despejo nos moldes em que foi proposta. Portanto, Excelência, prosseguindo seu feito, nós temos também a impossibilidade do exercício desse direito potestativo, neste caso, da forma em que foi proposta a ação, para se resilir o negócio jurídico. Até porque temos a aplicação do artigo 473, parágrafo único do Código Civil, o qual dispõe acerca da necessidade de que haja um prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos realizados. Ou seja, Excelência, é sabido que existe o direito potestativo de resilir. Quanto a isso, não há nenhuma divergência. A letra da lei é muito clara. Mas também existe uma outra situação que protege a outra parte. E essa hipótese ela está prevista no corpo da legislação federal, do Código Civil, quando dispõe sobre as relações contratuais. E esta questão é atinente à necessidade de um prazo compatível para recuperar o investimento, o vulto dos investimentos no local. Peço vênias para ler o parágrafo único do artigo 473, que dispõe: se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. E no caso dos autos, este prazo não foi cumprido, pois, como dito anteriormente, foi feito um investimento muito vultoso, que beira 10 milhões de reais. Portanto, Excelências, é necessário a estipulação de um prazo suficiente para reaver tal quantia. Isso pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, Excelências, além dessas outras questões processuais, temos esse impeditivo legal aplicável ao caso dos autos. Acerca da reconvenção, nós mantemos integralmente os argumentos já formulados, pois consta nos autos, no contrato firmado entre as partes, as folhas 184 até as folhas 190, no contrato firmado no dia 4 de 2 de 2009, quanto à anuência expressa da apelante para que fossem realizadas benfeitorias ao imóvel. Portanto, eventual rescisão, resilição do contrato, é necessário que haja devida indenização pelos prejuízos, pelas benfeitorias feitas que não serão utilizadas. Então, a questão está muito clara no caso dos autos. Além disso, existem os investimentos que foram utilizados no imóvel, que foram empenhados no imóvel, atinente ao fundo de comércio, que se configura pela existência de um crédito a ser utilizado durante a exploração das atividades relacionadas ao petróleo. Portanto, Excelências, requer que seja mantida integralmente a sentença proferida pelo doutor juiz Ocó. Além disso, reitera-se a questão atinente às irregularidades processuais, as quais culminam efetivamente quanto ao mérito da demanda. Portanto, Excelência, sem mais delongas, essa é a nossa sustentação oral e estamos à disposição do doutor juízo. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Renan. Eu vou conceder... Pois não, doutor Fred. Eu queria fazer um esclarecimento de fato. Eu não vou sustentar o esclarecimento de fato, porque ele foi levantado um fato pelo doutor Renan, que não corresponde à realidade. Então, é um problema só de fato. Pois não, se for de fato, Vossa Excelência pode... de fato. O contrato, o item 4 das condições comerciais do contrato, celebrado em 2008, expressamente prevê a renúncia às benfeitorias. Expressamente, está dito, item 4 do contrato celebrado em 2008.
autorizar fazer uma benfeitoria é diferente de indenização das benfeitorias. As condições comerciais, item 4 das condições comerciais do contrato. Segundo ponto que é importante, é uma questão de fato, né? Como o próprio advogado falou, desde abril de 2019, isso está dito no próprio, não se paga aluguel. E a vontade... Não foi dito isso pela ordem. Isso não é questão de fato, é questão de mérito que o doutor está trazendo aos autos. Seja retirado do auto. Renan, olha o que está na notificação, Renan. A Petrobras Distribuidora S.A., por exercício de seu direito potestativo, vem denunciar o mencionado do contrato de locação. Isso está na notificação e você disse que foi uma notificação para cobrar aluguel? A notificação diz isso. A Petrobras Distribuidora S.A., por exercício do seu direito potestativo... Eu creio que Vossa Excelência já expôs a situação. Tá bom. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Eu vou devolver a palavra à eminente relatora para as considerações no tocante às sustentações. Senhor presidente, senhores desembargadores, advogado da Petrobras, doutor Fred Didier, doutor Renan, que representa a Vitória Régia. Eu, como todos os colegas e a douta Procuradora de Justiça, ouvimos atentamente a sustentação oral, sempre brilhante, de ambos os advogados, mas o meu voto, Excelência, está posto, é conhecido de todos. Eu lerei somente parte da ementa e estou pronta ao diálogo se os demais membros, que no caso Vossa Excelência e o desembargador Wellington, que agora chegaram nesse processo, quiserem alguma explicação. Trata-se da apelação civil, parte da ementa. Ação de despejo, reconvenção de indenização, regularidade do exercício da denúncia vazia, prerrogativa prevista no artigo 57 da Lei 8.245, de 91, ausência de direito de indenizar benfeitorias. Está na cláusula 10.2 do contrato de locação. Ausência do direito a indenizar por perda no fundo de comércio em se tratando de contrato por prazo indeterminado. Jurisprudência, ausência de direito a ressarcimento por gasto de energia de comodatária. Carente de lastro da responsabilidade da locadora. Recurso conhecido e provido. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargadora. Eu observei que o advogado, doutor Renan, tocou nas preliminares. Já passou algum tempo, eu gostaria só de indagar. As preliminares já foram examinadas também, por Vossa Excelência, foram rejeitadas? Sim, Excelência. Sim, senhor. Sim, senhora. O desembargador Delcio acompanhou na integralidade o voto, não é isso, desembargador Delcio? Exatamente, senhor presidente. Ratifico o meu voto. Sim, senhor. Então, a partir desse momento, eu colho o voto, participa do julgamento agora o desembargador Wellington e eu também como membro. Desembargador Wellington, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vi as sustentações orais, eu cheguei até a fazer uma videoconferência com o advogado da Petrobras, mas eu preciso de mais esclarecimentos. Então, eu vou... tenho já um posicionamento, mas, diante das discussões a respeito, e o voto é muito longo da desembargadora, eu vou pedir vista para analisar com mais calma e provavelmente trarei na próxima semana. Pois não. Eu vou, então, adiar o julgamento em razão do pedido de vista. Eu já estou pronto a participar deste julgamento, mas, em respeito a Vossa Excelência, que solicitou vista dos autos, eu irei me manifestar tão logo a sua devolução ao processo. Mas eu também já estou preparado para votar, já sei o que deve ter acontecido nesse processo, que eu tenho lido todas as peças dele. Está adiado o julgamento para a próxima sessão, que será daqui a uma semana. Agradeço o comparecimento dos advogados
e o desembargador tem um tempo regimental do pedido de vista.